Olá, eu sou o Dr. Tadeu de Góes. Sábado, hoje vamos falar sobre sexo, ou melhor, sobre apetite sexual. E hoje tem até vinho. Algumas queixas são muito frequentes num consultório de ginecologia. É muito comum a consulta por causa de uma dor pélvica, corrimentos e irregularidade menstrual, por exemplo. E uma das queixas mais comuns é a falta de apetite sexual das mulheres. A grande maioria delas refere não estar satisfeita com a sua libido e é muito comum me pedirem um remédio para melhorar, porque esta situação já está trazendo conflitos no relacionamento com o parceiro. Preocupam-se com o fato de não acompanharem o apetite sexual dos parceiros e acho que tem algum problema. Eu já atendi ao universo de mais de 10 mil mulheres, então vocês podem ter uma ideia de quantas vezes eu já ouvi essa queixa. Então a primeira coisa que eu digo é calma, você não é a única. Essas mulheres, muitas vezes desesperadas, me pedem para fazer uma ultrassonografia e alguns exames laboratoriais para descobrir a causa do problema. De fato, às vezes, a falta do apetite sexual pode estar relacionada a uma situação cujo diagnóstico e tratamento são relativamente fáceis. Uma inflamação vaginal, por exemplo, que possa causar dor à relação sexual, pode explicar isso. É mais difícil sentir prazer quando a dor está associada, geralmente. E esta é uma situação simples de se resolver. Um outro exemplo pode ser a deficiência hormonal, como a de estradiol e principalmente de testosterona, o hormônio sexual por excelência. A sua queda é comum após a menopausa, mas mulheres jovens também podem apresentar esse déficit, especialmente se estiverem usando métodos anticoncepcionais hormonais. Isto porque a testosterona ela pode estar acoplada a uma proteína chamada albumina ou acoplada a uma outra proteína chamada SHBG ou estar livre. E é esta forma livre a forma realmente ativa e que importa. Ocorre que os anticoncepcionais hormonais tendem a aumentar esta SHBG, que é como se fosse um táxi da testosterona, que promove a circulação da testosterona. De modo que mulheres que usam esses métodos costumam ter menos testosterona livre, que é a forma atuante. Então esta é a razão pela qual muitas mulheres referem diminuição do apetite sexual após começarem a usar pílulas anticoncepcionais. E isso também pode ser facilmente resolvido com a troca do método anticoncepcional hormonal por um não hormonal, como o dispositivo intrauterino de cobre, por exemplo. Tá? A reposição hormonal, quando necessária, também pode ser prescrita. Mas a grande parte das vezes, a maioria eu diria, a causa do problema não é por aí e está associada a outros fatores. Hoje, grande parte das mulheres cumprem a chamada jornada dupla de trabalho. Após retornarem do seu emprego, encontram em casa muito trabalho pela frente. E aí, vamos ser francos, né? O grande prazer dessas mulheres à noite é dormir e tá tudo certo. Além disso, a mulher costuma encarar o sexo diferente do homem. E para entender isso, eu costumo comparar a mulher a uma BMW e o homem ao Fusca. Eu tenho os dois e eu sei do que eu estou falando. O Fusca não oferece nada demais, né? Mas está sempre ali. É confiável e você sabe o que pode esperar dele. Geralmente não muita coisa. Já a BMW oferece uma experiência de direção, né? Um prazer em dirigir. Tem muitos recursos interessantes. Por outro lado, todos esses recursos podem estragar, e estragam. Então, para a mulher, o sexo não é apenas para ser a qualquer hora, em qualquer lugar,
de qualquer jeito, com qualquer um, diferentemente do homem, né? Para quem o sexo é sempre bom, até quando é ruim, é bom. Então não espere que a mulher seja muito receptiva à noite se durante o dia você foi um ogro. A mulher é mais seletiva e muito mais exigente. Ela até pode concordar em fazer sexo com um parceiro, mesmo que não esteja com muita vontade, para agradá-lo. Mas para se sentir plena, é preciso que o parceiro se esforce um pouco mais. Claro, eu estou falando de mulheres lúcidas, não daquelas que vão para a balada, tomam todas e aceitam qualquer coisa com qualquer um. Mas aí a gente já não está mais falando de sexo, estamos falando de fuga, anestesia, distúrbios, é um outro assunto. Eu também vejo falta de diálogo sobre o assunto entre os casais. É importante que um diga ao outro do que gostam e do que não gostam durante uma relação sexual. Às vezes você acha que você está abafando com o seu dedo, mas só está causando dor e cócegas. Eu também vejo falta de liberdade das mulheres na cama. Elas têm medo ou vergonha de fazer tudo aquilo de que gostariam debaixo do lençol. Medo do que o parceiro vai pensar. E muitas vezes o medo tem sentido, porque muitos deles acabam perguntando, assim com uma cara de reprovação: onde é que você aprendeu a fazer isso? Claro, ela nunca mais vai fazer nada além de deitar-se embaixo do parceiro. Também tem a questão da química, e aqui a coisa parece ser simples, ou tem ou não tem. Então eu acho que essa era uma questão a se analisar antes de se assumir um compromisso. Eu sei que muita gente não pensa como eu a respeito do sexo antes do casamento, e eu respeito muito essas opiniões. Mas eu acho que foi para o Chico Xavier, se não me engano, que perguntaram uma vez se sexo antes do casamento é proibido. E ele respondeu: meu filho, nada é proibido. No entanto, sem amor, nada vale a pena, nem o sexo, nem o casamento. Então, sem querer encerrar o assunto, e como eu já escrevi em meu livro, eu acho que o problema todo reside na importância que se dá à relação sexual. A grande maioria da população mundial ainda está nos primeiros graus de necessidade de Maslow. Lembram, né? Abraham Maslow, aquele psicólogo. Que são fome, sede, sexo, sono, e depois necessidade de segurança, necessidades sociais, status e autorrealização. Então é compreensível o sexo meramente como uma necessidade fisiológica e a sua banalização. Como somos seres em lenta evolução, a maioria de nós ainda é mais inclinada para a matéria do que para o espírito. Então, especialmente os homens ainda têm uma necessidade de reprodução, tal como qualquer outro animal. Isto torna o sexo muito trivial, sem importância, uma mera oportunidade de prazer, quando deveria ser a celebração do encontro entre duas centelhas divinas. As mulheres percebem melhor essa situação e esperam, em vão, na maioria das vezes, um comportamento menos animal do seu companheiro. Então não tem jeito, ou nos sintonizamos melhor com o todo e encaramos uma relação sexual como algo divino, maravilhoso, solene, um festejo, uma homenagem à vida e ao Criador, ou continuaremos a ter mulheres insatisfeitas e relacionamentos incompletos. É isso. Divirtam-se, usem camisinha, tenham juízo, mas não muito. Fiquem com Deus, com o meu abraço e com a minha música Viver Sem Naire, dessa banda fantástica, Maná. Abraço!